A FIA surpreendeu todo mundo com a mudança no regulamento da Fórmula 1 para a temporada de 2009. Agora valerão as vitórias ao invés dos pontos. O Lívio está aqui para falar com a gente justamente sobre isso. É uma boa mudança? Ruim? Qual o seu ponto de vista? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar pela representatividade dela. As equipes têm hoje uma associação, que é a FOTA, que representa o interesse das 10 equipes. E ao longo de mais de 50 anos da história da Fórmula 1, este é o único período em que há unanimidade de propósitos, em que uma proposta sai com o aval de todas as equipes. E elas fizeram uma pesquisa em nível mundial, com fãs da Fórmula 1, que pediram um maior peso para os vencedores. E eles fizeram uma proposta ao Conselho Mundial de 12 pontos ao vencedor, 9 ao segundo colocado e 7 ao terceiro. Já é um critério diferente que dá mais peso às primeiras colocações e não à primeira colocação. Esse critério que a FIA adota de apenas o vencedor definir o campeão mundial, ele primeiro não atende às 10 equipes que disputam o campeonato, que por sua vez basearam a proposta numa pesquisa em nível mundial com fãs. Portanto, máxima representatividade, primeiro. Em segundo lugar, é extremamente arriscada. A gente pode usar um exemplo extremo, pouco provável de ocorrer, mas que ele é sintomático do critério absurdo. Um piloto que vence a etapa de abertura do campeonato soma 10 pontos, nas 16 outras provas faz ponto algum. Um outro que faz 17 segundas colocações vai somar ao longo do campeonato 134 pontos. Porém, ele não vai ser o campeão, vai ser aquele que apenas venceu a etapa de abertura e tem 10 pontos somados. Repito, uma situação muito pouco provável, mas exemplifica esse critério. É muito arriscado. Você acha que esse sistema tem grande chance de continuar, de ser realmente implantado? Porque está todo mundo já reclamando, já surgindo um tipo de um protesto geral. Do ponto de vista legal, o Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo, ele é soberano. E a última instância, ele homologa aquilo que passa a vigorar como regulamento técnico e esportivo. Então, não há recurso jurídico esportivo para você mudar isso. Pode sim existir uma gritaria geral e, a partir daí, a FIA se sensibilizar, o presidente Max Mosley, e sentar junto com o pessoal da FOTA e talvez mudar isso. Só que nós estamos no dia 17 de março e o campeonato vai começar dia 29. E o que está gerando ainda mais gritaria por parte das equipes nem é tanto este critério, que também foi reprovado por todos, mas o que foi deliberado para vigorar a partir do ano que vem, que é a limitação de orçamento em 30 milhões de libras ou cerca de 33 milhões de euros. Isso é mais ou menos 10% do que as equipes vão investir este ano. A Fórmula 1, a lei básica é: quem pode, pode. Tudo bem que o mundo mudou e você tem que criar mecanismos para que quem não esteja associado a uma montadora, quem não tenha fôlego financeiro, possa disputar com alguma chance uma disputa esportiva. Isso faz sentido. Agora, o que não tem é você contrariar uma máxima que é, em essência, o que justificou parte da evolução da Fórmula 1 nesse tempo todo e que levou a ser um evento milionário, um evento que congrega uma série de interesses, não só esportivos, esportivo diria que até secundário desse processo todo. Você não pode chegar para uma Mercedes, para uma Fiat, para uma BMW e falar: você vai ter 33 milhões de euros para disputar a Fórmula 1. Como você vai controlar isso? Por mais que você tenha uma auditoria profunda, primeiro, a possibilidade de não ser um campeonato com lisura é grande. Segundo, foge os princípios da Fórmula 1. E outra, tecnicamente, isso vai acarretar uma mudança profunda na competição. Com um investimento de 10% do que você faz hoje, parte desse marketing da Fórmula 1, que é apoiado em tecnologia, deixa de existir, que talvez seja o maior marketing dela. Então, você está também atacando a raiz da Fórmula 1. São decisões muito perigosas do Conselho Mundial hoje da FIA, que não atendem os interesses sequer das próprias equipes, dos investidores, muito menos dos fãs ainda. Acho que nesse aspecto da regulamentação do orçamento, isso com certeza vai dar confusão. A FOTA não vai aceitar, devemos ter um embate entre essas duas partes.
E o que você acha que é o motivo de levar a FIA a adotar esse novo sistema de pontuação para o campeonato, para definir um campeão, e essa limitação de orçamento tão drasticamente baixa em relação ao que as equipes gastam? Bom, a visão do Max Mosley, que é o presidente da FIA, é uma visão apocalíptica, né? Ele, nas entrevistas, você percebe isso. Para ele, o mundo vai acabar na próxima semana e ninguém vai sobreviver. Ele acha que na Fórmula 1 as empresas não vão ter como se manter se não tiver um corte dramático na redução de custos. Tem outro fator muito importante nesse processo. Isso deve ser visto dentro de um contexto político. O próprio comunicado da FIA, nesta terça-feira, diz: nós acatamos a decisão da Formula One Management, FOM, que é gerida por o Sr. Bernie Ecclestone, que foi o inspirador do Sr. Max Mosley na FIA, em 1991. E não acatou a decisão que tinha representatividade, a proposta da FOTA, que congrega os interesses das 10 equipes. Foi o Sr. Ecclestone que quis que o maior número de vitórias determinasse o campeão do mundo. Só que ele queria dar uma medalha aos vencedores. A única diferença é que não vai se atribuir uma medalha de ouro, prata e bronze aos 3 primeiros colocados. Mas o vencedor vai ser, maior número de vitórias, vai ser o campeão do mundo. Então existe já, nesse contexto, vamos chamar de briga implícita entre a FOM, a Formula Management, e a FOTA. Por quê? A FOTA quer mais dinheiro da FOM. E a FOM diz: até 2012 vocês assinaram um contrato e vão ter que respeitar isso. É verdade, elas vão ficar assim mesmo. Mas há uma rota de colisão entre as duas partes. Se você reduz drasticamente o teu custo, quase que cessa a necessidade de você passar dinheiro para as equipes. Porque com aquilo que elas vão gastar, é mais ou menos, ou até menos, do que elas recebem de patrocínio para disputar a temporada. De repente a Fórmula 1 vai ser um negócio lucrativo para a equipe, por conta dela gastar muito pouco e receber dos patrocinadores. Vão parar de encher o